morto, mas o nosso ressuscitou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus está aqui. Em nome de Jesus, o nosso meio. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos também com sua oportunidade. O diácono Denilson, em nome de Jesus, sua oportunidade. Em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Para mim, é um privilégio estar mais uma vez nesta casa para ouvir, meu Deus, o que o Senhor tem, Pai, para me falar, meu Pai. É o que eu necessito e preciso, meu Deus, que o Senhor fala, meu Pai, na minha vida, nos meus pensamentos, aquilo que só o Senhor sabe, meu Pai, que eu preciso ouvir. Assim eu entrego a minha casa, a minha família, os meus caminhos. Pai, muito obrigado por mais um dia, Senhor, de poder, Senhor, estar neste lugar, poder levantar e respirar, meu Deus, o ar do Senhor, meu Pai, tem me dado. Assim, meu Deus, que a minha casa, a minha família esteja debaixo das potentes mãos do Senhor, meu Deus. É isso que eu te peço, Senhor, agradecendo em nome do Senhor Jesus. Eu tenho a certeza, meu Pai, que o Senhor sabe o que eu preciso. Ali, meu Pai, a minha casa, a minha família, os meus filhos, meus netos, meu Pai, eu entrego nas tuas mãos para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Encha-me com teu poder. Sai, 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 toda a força das trevas. Sai, 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 a minha fé você não leva. Não leva, não. Não leva, não. Porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração. Não leva, não. Porque só o Senhor Jesus Cristo conhece cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Salve o povo apaixonado, amém? Glória a Jesus. Engrandecido seja o santo nome.
nome do Senhor Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus que fez os céus e a terra. Glória a Jesus. Eu creio que nessa noite, antes de chegarmos aqui, o Senhor já se fazia presente. Aleluia. Eu tenho certeza, glória, que a nossa entrada por essas portas não é em vão. Aleluia. Glórias a Deus. Eu tenho certeza disso que tu veio buscar nessa noite. Aleluia, o Senhor está te concedendo. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o santo nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu vou deixar uma palavra aqui para os irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Salmos. Aleluia. Louvado é o nome do nosso Deus que fez os céus e a terra. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Salmos 80. Glórias a Deus. Aleluia. Bendito seja o santo nome do Senhor. 80 não, 81. Perdão, 81. Glória a Deus. Salmos 81, que diz assim o título: Deus repreende a Israel pela sua ingratidão e rebelião. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Celebrai o Deus de Jacó. Tomai o saltério e trazei o adufre, a harpa suave e o alaúde. Tocai a trombeta na festa da lua nova, no tempo marcado para a nossa solenidade. Porque isto é um estatuto para Israel e uma ordenança do Deus de Jacó. Ordenou em José por testemunho, quando saíram contra a terra do Egito, onde houve uma língua que não entendia. Tirei de seus ombros a carga, as suas mãos ficaram livres de seixos. Clamaste na angústia e te livrei. Respondi do lugar oculto dos torrões. Provei-te nas águas de Meribá. Ouve-me, povo meu, e eu admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante a um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor seriam sujeitados, e o tempo deles seria eterno, e eu os sustentaria com trigo mais fino, e eu os saciaria com mel saído da rocha. Glórias a Deus. Aleluia. Engrandecido seja o santo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo Todo-Poderoso. Bendito seja Deus. Glória a Jesus. Louvado é o nome do nosso Deus que fez os céus e a terra. Glória a Jesus, o Deus que fez os céus e a terra. Devemos dar ouvido à palavra de Deus, à voz do Senhor Deus poderoso, porque o povo não deu ouvido. Aleluia, glória a Deus, pagou o preço. Glórias a Deus. Aleluia. Sim, irmãos, eu deixo essa palavra nessa noite, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Vou passar aqui o microfone para o irmão, que ele vai continuar em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Graças a Deus, eu precisei da irmã trabalhar aqui, tá vendo, irmão? Como é que eu gosto dos irmãos, né? Precisei da irmã trabalhar, ela fez uma parte, né, irmão? Amém? Quer dizer que, amém. Eu estava precisando da outra também, mas não chegou, mas Deus sabe tudo, tá, irmão? Amém? Que eu tenho que ensaiar um hino, porque para nós chegar em outros ministérios aí, entendeu? Quando eu puder, chama elas, eu chamo elas para acompanhar. Porque tudo para a obra de Deus, eita, para a vassoura da nossa. Olha as mãos de Deus, olha as mãos de Deus, olha as mãos de Deus operando como está, meus irmãos. Olha as mãos de Deus, olha as mãos de Deus, olha as mãos de Deus operando como está, meus irmãos. Eu vou ali, onde Cristo me mandar, eu vou ali, o Evangelho anunciar.
ajuda rapidinho para deixar a vaca, irmão, que é ajudando a raia da gente lá. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus. Vamos dando glória a Deus, deixa eu falar. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus, aleluia. São da igreja, uma paz do Senhor, amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aleluia, vamos louvar o nome do Senhor. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja.
Deus. Amém. Pedir que os irmãos me ajudem. Glória, que maravilha, Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Esse corinho, pela fé. Aleluia. 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, quero andar com valor para o céu, quero andar de valor em valor, distinguir a Jesus meu Senhor.
Aleluia. Então, da igreja, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos e amigos e ouvintes da palavra de Deus que se encontra lá fora, que Deus venha abençoar nesta noite. Aleluia. Vamos orar para nosso irmão trazer a palavra que Deus colocar no teu coração. Amém? Glória a Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso,
Nesta noite, Senhor, já te damos graça por esta oportunidade que o Senhor está nos dando. Pai, toma nas tuas mãos, Pai, tudo vai ser feito, tudo vai ser falado. Meu Deus, através do teu servo, Pai, abençoa, usa ele, meu Deus, conforme o teu querer. Usa ele, Pai querido, em nome de Jesus, dando a ele, Senhor, aquilo que é preciso, aquilo que seja feito, Pai, da sua vontade. Deus, te agradecemos porque o Senhor nos concede esta noite, esse dia, Pai, para estar aqui, meu Deus. Abençoa a tudo, Pai querido, aqueles que estão ao alcance da voz deste microfone, Pai. Abençoa, Deus, tomando a frente, lançando por terra os obstáculos, as muralhas, as barreiras, salvando, Deus, curando, libertando. Estamos aqui, ó Deus, com o propósito de todas as nossas famílias, todos os nossos irmãos, Deus, receber a tua bênção, aqueles que creem, aqueles que te buscar, Deus, entregar os seus caminhos nas tuas mãos, que sejam abençoados, sejam alcançados, longe ou perto, aonde quer que esteja. Deus, em nome de Jesus, eu já te peço, já te agradeço, toma frente de tudo que vai ser feito, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos receber o nosso nome, nossa alegria. Aleluia. Eu chegar em casa, pular dentro do terno e vir. E se eu fosse tomar banho ainda, usar todos os produtos que tem que usar, não dá tempo de chegar aqui. Eu só joguei uma água e pulei dentro do terno. Já estou aqui. Eu ainda, irmão, glórias a Deus. Eu ainda sigo aquilo que eu aprendi há 20 anos atrás. Glórias a Deus. E eu acredito que também aqui a igreja também segue. Olha como o pastor da igreja está fardado, o obreiro dali, o evangelista, o diácono, o pastor Antônio Rodrigues, porque hoje os pregadores estão tudo na moda, tudo apertado, vou no frente e verso, não dá para entender mais nada. É final dos tempos, Jesus está voltando. Fui dar um conselho com um obreiro e ele levou a mal o conselho que eu dei. Glórias a Deus. Ele ainda falou assim: se o pastor lá liberou, quem é você para querer falar? Aí eu não falei mais nada. Não falei mais nada. Glórias a Deus. Lucas capítulo 16, do versículo 19 a 31. Glórias a Deus. O pastor estava. Aleluia, glória a Deus. E na oração dele eu senti que ele falou assim: Senhor, dá uma palavra ao teu servo para falar com Deus. É assim mesmo. Glórias a Deus. Glória a Deus. Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. Pode achar? A parábola do rico e Lázaro. Eu fico comendo alguma coisa correndo para chegar aqui. Esqueci de escovar os dentes. Aí por isso que está as cordas vocais complicadas. Vitoriosa a água. Vamos ser vitoriosa. É o nosso dia hoje. Dia dos vitoriosos e do dia das vitoriosas.
Glórias a Deus. Irmão, estou transmitindo ao vivo ali, pastor. Está indo para quase 4.000 pessoas ali na transmissão ao vivo. E a outra ali é a gravação paralela. Glórias a Deus. Irmãos, já acharam? Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Estamos aqui hoje a convite do pastor, seus auxiliares, glórias a Deus, para trazer a mensagem da palavra de Deus aqui na Casa da Bênção. É isso mesmo? É só para refazer o registro ali que eu estou fazendo. O nome do pastor é Pastor Pedro. Esse aqui eu conheço, é mais conhecido que a nota de R$1 esse aqui. É o pregador das multidões. Glórias a Deus, o pastor Antônio Rodrigues. Glórias a Deus. Trabalhou quase 10 anos ou mais comigo na emissora de rádio. Vamos ler para os irmãos poderem se sentar. A parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham-lhe lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda que a Lázaro, que me molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: logo pois a meu pai, que eu mande a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eu dê testemunho, a fim de que também não venha para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Vamos repetir o último versículo, todo mundo junto, dizendo assim: porém, glórias a Deus. O irmão pode se sentar, a produção também pode se sentar para não se cansar, porque o alvo é aqui, glórias a Deus. Aqui já está em andamento. Não senta aí para você não se cansar com essa câmera na mão. Glórias a Deus. Vamos entender o que a palavra de Deus quer nos dizer aqui hoje. É culto da família, né? Não é porque é culto da família que também não deve ser culto de ensinamento. Isso, a palavra de Deus. A Bíblia conta aqui a história de 2 vidas. Um era rico e o outro nem pobre não era, ele era mendigo, mendigava pela rua. Porque pobre ainda tem alguma coisa, tem um lugarzinho para morar. Ele é pobre, mas tem um lugarzinho para morar. O mendigo não, mendigava pela rua. Glórias a Deus. Mas a única diferença entre o rico e o mendigo é que o rico tinha celular. Na hora da ligação, tinha que correr para atender. O mendigo não tinha celular. Glórias a Deus. Então, ele dependia daquilo que via. Glórias a Deus. Isso só para ilustrar, como perdeu o foco da mensagem. Glórias a Deus. Então, o que acontece, meus irmãos? A morte, ela vai chegar para qualquer um. Uma hora ou outra dessa daí, a morte vai chegar. Querendo ou não querendo, ela vai vir. O que o mais importante é o que a Bíblia diz: estejai preparado quando ela chegar. Ninguém sabe quanto tempo vai viver. Ninguém sabe. A Bíblia dá alguns pareceres sobre isso. Se você teme a Deus,
Deus prolonga seus tempos de vida. Se você não teme a Deus, Deus encurta seu tempo de vida. Isso está escrito na Bíblia. E mais, ainda está escrito assim, e Deus pede conta do tempo que passou. Mas quando eu olho aqui a Bíblia Sagrada, a parábola do rico e Lázaro, aí agora vamos tirar o nome parábola e vamos colocar agora a história do rico e Lázaro. Porque de todas as parábolas, Deus, através de Jesus, pega fatos, começa a figurar e transforma numa parábola. Glórias a Deus. Mas quando chega aqui, glórias a Deus, Jesus ele conta a história de duas vidas que existiram num tempo em que só a palavra de Deus, você se aprofundando, você vai compreender. Glórias a Deus. A Bíblia fala que um era rico, ora, um homem rico, vestido de púrpura, de vinho finíssimo, vivia todos os dias regaladamente, esplendidamente, quer dizer, não lhe faltava nada, tinha do que comer, tinha do que se fartar, tinha do que se alegrar, e acredito que era festas e mais festa, mas existia também um mendigo, e havia também um certo mendigo, cheio de chagas, doente ainda, chagas quer dizer doença. Glórias a Deus. Lázaro, que já tinha cheio de chagas à porta daquele, além de ser mendigo, doente, cheio de chagas, ainda à porta do mendigo, esperando alguma coisa para comer. Glórias a Deus. A porta daquele rico, quer dizer. E a Bíblia fala no versículo 21, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lhe lamber as chagas. A consolação para aquela doença era os cães ficavam lambendo aquela doença de chagas que estava no corpo daquele homem. Glórias a Deus. Só que a Bíblia diz, aqui que é interessante, versículo 22, e aconteceu que, aqui é que é o problema, é na vida de muita gente assim, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aqui nós já estamos vendo anjos celestiais, pegando o mendigo que morreu e levando a um lugar de descanso. E morreu também o rico e foi sepultado. Quando o rico é sepultado, o versículo 23 diz assim, e no Hades, olha onde o rico já está, ele está no inferno. Saiu da terra, desceu direto. Imagina. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormenta, e viu a Abraão e a Lázaro no seu seio. Você imagina, irmão, a pessoa está aqui curtindo, dançando, farreando, está nem aí para amanhã, nem depois da manhã, aí do nada, aí aquela gritaria, ranger de dente, fogo, capeta para tudo quanto é lado, demônios, como nas visões medievais, né? O capeta de chifre, o garfo na mão, com o rabo enorme, garfando um, garfando outro, assim a imaginação dos períodos medievais, glórias a Deus. Aí o rico começa a se deparar com isso. Não tinha mais riqueza. Quer dizer, o rico passou a ser pobre, virou mendigo no inferno, e o mendigo passou a ser rico porque se salvou. Aí o que acontece? Aí o versículo 24, aqui ninguém quer clamar, aqui ninguém quer buscar, aqui ninguém quer se entregar a Deus, mas quando chegar do outro lado, o clamor vai ser para tudo quanto é lugar. Versículo 24, e clamando disse, Abraão meu pai, tem misericórdia de mim, e manda que a Lázaro que me molhe a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Imagina. Irmão, nós vamos morrer. Irmão, nós vamos morrer. Vai ficar tudo aí. Nós não vamos levar nada. Ninguém vai salvar ninguém. A Bíblia fala que a salvação é individual. Quem vai salvar é Jesus. O pai não salva o filho não salva a mulher não salva o neto. E vice-versa. A Bíblia diz que cada um vai dar conta de si a Deus. E para muitas pessoas hoje, na atualidade, eu tenho observado a pregação do
depois o pastor me chamou no gabinete, aí ele falou assim, você não vai pregar mais na igreja. Eu, por quê, pastor? O que eu fiz? O povo aqui é sensível. Eu não estava acostumado a ouvir o que você falou. Eu só preguei Bíblia. Vim desde o Gênesis até o Apocalipse, mostrando a realidade do que vai acontecer com aqueles que morrerem em pecado, e o pastor não mostrou. Só que tinha meia dúzia que estava enquadrada e não sabia. E aquela meia dúzia nos dizimistas maior da igreja. E o pastor ficou revoltado comigo, perdendo o dizimista. Meu Deus do céu. Aí aqui está a Bíblia dizendo que esses lugares existem, que quando Deus olha para o ser humano, Deus não quer saber se ele é rico, ou se ele é pobre, ou se ele é mendigo. Quando Deus olha direto para o coração, para saber se ele se arrependeu, ou se ela se arrependeu, porque a salvação é coisa séria. A salvação de uma alma não depende da condição social, depende se aquela pessoa verdadeiramente se arrependeu das coisas dessa vida. Existe igreja aí, irmão, que os membros nem aparecem quando é dia de jogo de futebol. E foi o próprio pastor de uma igreja que eu passei pregando que me confidenciou isso. E o diabo, ele é estrategista, irmão. Eu estou na igreja há mais de 20 anos. Me converti em 1996. Me batizei em 1998. O Senhor me batizou com o Espírito Santo. Quer dizer, me batizei em 1997 e em 1998 o Senhor batizou com o Espírito Santo. E foi a melhor coisa que me aconteceu, irmão. Até os dias de hoje eu tenho servido a Deus, pregado o Evangelho e mostrando essa realidade. Quer ver uma coisa? Isso aqui é tão real que eu pedi a Deus para me mostrar a veracidade, dentro dessa verdade, da realidade do inferno. Aí Deus, você quer ver? Você quer algo ou não? Vou te levar para você fazer uma expulsão. Eu me levou lá embaixo. É terrível. É o mais real que se possa imaginar. E eu fui em diversos lugares. E eu vi as pessoas aqui na terra andando normalmente e tentava alertar elas, gritando, olha que é real, acorde, desperta as pessoas, como aquele pessoal que estava fora lá brincando lá, andando normalmente, nem aí, nem preocupado com amanhã, se divertindo, curtindo, iam lá naquele lugar de tormento. E o diabo falando comigo assim, e aqui para dar um passeio, né, Critinho? Eu sei qual é a tua intenção aqui. É ver tudo aqui e depois falar lá em cima, né? Eu sei qual é a tua intenção. Normalmente, eu conversando assim, normalmente com o diabo. Mas eu não estava em tormenta. O Senhor me levou lá para me mostrar aquele lugar. Porque eu já venho pregando esse evangelho, irmão, há mais de 15 anos. E crendo em tudo que está escrito na Bíblia. E detalhe, a Bíblia fala que quando os homens se levantaram contra o ungido Moisés usado poderosamente na mão de Deus, de repente houve-se uma rebelião. O povo se dividiu em dois. Uma parte estava com Corá e Datã e a outra parte estava com Abirão. E resolveram tomar a frente da obra que Deus entregara na mão de Moisés. E Moisés ficou triste com aquilo e orou a Deus, Senhor, e agora? Aí Deus falou assim, faz prova com eles, faz prova com eles. Se o Senhor não fazia algo diferente, eu não sou contigo, mas se eu fazer, eu sou contigo. Aí o que Deus fez? Uma coisa nova naquele período que não tinha acontecido. A terra se abriu e engoliu a metade dos rebeldes que desceram as partes mais baixas. E a Bíblia falou assim, fala assim a Bíblia, está lá no livro lá, pode ler que está lá escrito. E eles descem vivos ao inferno para serem vivos. Imagina. E o restante que viu tentou correr, aí Deus mandou raio dos céus e matou o restante. Então nós temos que estar muito atentos, porque tudo que está na Bíblia é real. Quer ver mais? Glória a Deus, versículo 25.
Glorificado é teu nome, Jesus. Aleluia. Nós a Cristo, irmão, nós estamos andando. Glória a Deus. no mundo, na rotação. O mundo está indo e você está indo junto. O mundo está indo e você está indo junto. Mas quando você aceita Jesus como o único suficiente Salvador, você está indo, você para e o mundo vai sozinho para a destruição. Você Aleluia. Você se conecta ali com Deus. Glória a Deus. Acabou o mundo mesmo. E a Bíblia fala assim, ó, não ames o mundo, nem o que no mundo há, porque aqueles que amam o mundo podem se constituir inimigo de Deus, irmão. Aleluia. Glórias a Deus. Época boa, pastor, foi a nossa época. Há de uns 25 anos atrás. Porque a época de agora, meu irmão, até isso aqui, ó, as pessoas agora têm vergonha de andar, querem gravar. Estão se modernizando muito. Eles estão botando até desculpa. Porque está muito quente, muito calor. Vai lá no deserto do Saara, vai. Anda lá. Olha 100 minutos para tu ver como é que tu não vai torrar no deserto do Saara. Eles lá, eles andam de roupão, para o sol não queimar eles. Glórias a Deus. Época boa foi a nossa época, 25 anos atrás. Agora, meu irmão, são poucos, são os remanescentes que estão respirando, nós estamos respirando na parede, irmão. Aleluia. A Covid veio aí, ó. Levou um monte de pastor. Um monte. Inclusive tem até um. Aleluia. Não dele não. Estou gravando, ele está ao vivo ali. Ele ficava me. Acho que eu falo uma palavra aqui que não é para falar. Presta atenção no saúde. Mas ele ficava enchendo a minha cabeça direto. Eu tenho que colocar um ponto de pregação na sua casa. O quintal é grande. Deixa eu colocar um ponto de pregação. Aí ficava rodando na porta lá de casa. Lava açúcar, lava sábia. Ah, mistério. Lava açúcar, lava sábia. Ah, mistério. Aí eu cruzava o braço, irmão, fazia assim. Ele ficava falando assim. Eu mistério para ele. Vamos, irmão, colocar. Quando já acabou com a palhaçada. Na minha casa aqui não é para isso, não. Para a gente pensar. Eu vou colocar uma igreja no salão e coloco no salão. Aqui não vai colocar nada aqui, não. Aí o que aconteceu? Ele tanto insistiu e eu tanto neguei, ele parou de falar comigo. Graças a Deus. Porque se fosse de Deus de colocar qualquer coisa lá, eu queria colocar, não era ninguém que ia colocar. Está entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Glorificado é teu nome, Jesus. Deus mata. Aleluia. Então, oportunidade, Deus mata. Glória a Deus. Uma pessoa me liga. Fala, irmão, tem uma igreja aqui para tu, você quer? E eu com uma igreja já lá do outro lado, antes de vir para cá. Falei, irmão, faz um favor para mim. Você pode dar essa igreja para um varão? Eu, não, mas eu senti de dar para você. Falei, você confia em mim? Aí, confio, mas eu não quero dar essa igreja para mim, eu quero dar para você. Mas quem é a pessoa? Eu falei, fulano de tal. Eu não estou citando o nome aqui porque eu estou gravando aqui. Aí eu liguei para ele. Ele voltou a falar comigo correndo. Eu na porta lá de casa, chegou doido. Tá bom, você faz um caminho que eu tenho feito, não. Já aquele pastor continua da vida aí, mas passando por mim. O pastor passou pelo documento. Aí o que aconteceu? Ele pegou a obra, em vez de levar a obra adiante, começou a relaxar. A igreja ficava mais fechada que eu. Aí o pessoal, às vezes eu ia para Santa Cruz, eu olhava a igreja fechada, e nada escrito. Nada esteve um pouco lá de fora. Às vezes piscando um pouco lá de fora. Oh meu Deus, perdoa-se. Se eu soubesse que ele ia fazer aquilo, não tinha passado nada para ele. Perdoa-se, por isso ele bateu. Aí ele bateu na porta lá de casa. Irmão, vim aqui te buscar porque eu preciso de um obreiro de valor igual você. Falei, eu de valor? Eu levanta o obreiro lá, ajudar. Pega lá um membro lá, então vai lá na mendigância, evangeliza o mendigo e consagra qual é o meu ministério.
fazer a obra? Não, preciso de você. Aí ele falou assim, pastor, para mim. Sai lá daquele fundo de quintal e vem trabalhar comigo. Chamou a igreja de unidade fundo de quintal. Aí eu falei assim para ele, ó, segue o teu caminho. Eu não quero mais saber de nenhum. Não, mas eu estou falando a real. Comigo você vai crescer. Eu falei, eu vou atrás de crescimento, vou atrás de alma. Deus me chamou para ganhar alma para Jesus. Aí eu cortei o vínculo com ele. Ele seguiu o caminho dele, seguiu o meu. A igreja continuou a mesma coisa. O Senhor Deus, coisa tremenda. Deus já vinha falando o que ia fazer. Deus já vinha falando que ia pegar um monte de pastor em rebeldia e ia jogar no paletó de madeira. Eles não acreditaram. Deus falou que ia fazer a limpa dentro da casa dele. E fez. Se a gente está vivo aqui, é porque Deus ainda conta conosco. Porque na Covid agora que passou, Deus levou um monte, inclusive esse pastor foi. Aí, um parente desse pastor ligou para mim, olha para o teu amigo que é muito internado, entre a vida e a morte. Eu vou orar por ele. Vou orar por ele aqui no fundo de quintal, direto eu vou ligar, vou orar por ele. Aí quando foi no outro dia, não precisa mais ligar. Um amigo acabou de morrer. Amanhã vai ser velório e ele vai descer as partes mais baixas. Com Deus não se brinca. O que o Bruno quer dizer com isso? É que tudo aquilo que nós plantarmos, tudo aquilo que nós fizermos, se nós fizermos de qualquer maneira, se plantarmos de qualquer maneira, Deus vai cobrar. Por isso que nós temos que fazer a nossa parte, não podemos contar com ninguém, é conosco e com Jesus. Só assim. Quando eu vou fazer a obra de Deus, irmão, eu não conto com ninguém, eu conto comigo e com Cristo. Glórias a Deus. Porque você vai contando com um monte de gente, daqui a pouquinho um monte de gente não aparece, você fica na mão, aí daqui a pouquinho você desanima também. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu fui pregar numa igreja uma vez. Aleluia, Jesus. E a missionária que me convidou. Glória a Deus. Nem apareceu no culto, porque ele sabia que não ia dar ninguém. Aí, irmão, eu com uma vergonha, ninguém veio. Não sei se era eu que ia pregar lá, pessoal que não meio da verdade. Aí não apareceu ninguém. Aleluia. Não se preocupa, não. Glória a Deus. Vai pregar eu, você vai ficar dando glória, as cadeiras vão começar a dar glória também. Fique tranquilo, preguei normalmente, com a cerveja cheia, pregando. Aí daqui a pouquinho entrou um sentou, entrou outro sentou. Aí até o cachorro parou também para poder encher mais a igreja, parou, sentou e falou assim, você está ganhando o culto? Ele está ficando bom. Então o cachorrinho veio para assistir o culto, glória a Deus. E preguei, foi uma maravilha, irmão. Eu nunca me preocupei com qualidade, com quantidade. Eu sempre me preocupei com as qualidades de Deus, que Jesus traz para poder nós falarmos a verdade e as pessoas se transformarem através da verdade. A Bíblia fala que Deus deu 1, deu 5, deu 10, e nós temos que granjear. Aquele que ganha 1 vai granjeando, que vai multiplicando. Aquele que ganhou 5 vai granjeando, que vai multiplicando. O que ganhou 10 é a mesma coisa. E a Bíblia diz assim, ó, seja fiel um pouco, sobre muito te colocarei. Teve um amigo meu que é pregador, ele prega em tudo quanto é lugar. Ele falou assim para mim, quando você continuar com esse tipo de mensagem aí, você nunca vai sair da onde você está. Não vai se preocupar não, meu amigo. Eu não estou correndo atrás de fama, não. Estou correndo atrás de alma. Eu não estou preocupado com fama, rodar para tudo quanto é lugar. Porque eu encurtei, quer dizer, escancarei a porta, já não é mais porta estreita, agora é porta larga. Não, eu vou continuar pelo caminho estreito. Sabe por causa de quê, irmão? A Bíblia diz assim, ó, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Às vezes tem um montão ali, mas será que está todo mundo salvo? Aleluia. Glória a Deus. Salvo? Verdade, Jesus. Aleluia. É a mesma coisa aqui na parábola do rico e Lázaro. O rico estava perdido. O mendigo estava salvo. E ninguém imaginava que o mendigo ia se salvar, nem o próprio rico. Quando o rico
Passado para ele essa história, eu vou passar para vocês. Um certo irmão ficava perturbando um outro irmão, porque a igreja daquele irmão tinha